Essa é a igreja. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Essa é a igreja. Feliz sábado, irmãos. Que a paz, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém? Amém. Que este sábado seja o sábado mais feliz da sua vida. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, tão importante. Eu vou passar um novo tempo, ó. Brincadeira. Ó, que bênção. Último sábado do ano. Ir embora. Estamos vendo aí o tempo se abreviando, né? Cada ano que passa. Sinais de que Jesus está voltando. Amém? Amém. Oh, glória, que maravilha, né, igreja? Breve sairemos desse planeta, desse mundo, do jeito que está. Depois do milênio, ele estará renovado. Amém? Amém. Glória a Deus, que maravilha. E eu fico feliz, irmãos, que a cada dia o Espírito Santo tem nos motivado a entendermos de que esse mundo vai passar. Breve. De que, como Salomão fala, né? Tudo aqui é vaidade. Que venhamos nos desapegar das coisas desse mundo, desapegar das coisas dos céus. A glória de Deus, todos nós somos iguais, não é? Tem um louvor maravilhoso que eu via sempre, o irmão Paulo cantava lá na Paquera, e tinha um refrão que ele dizia assim, ó, não há ninguém maior, nem melhor que outro alguém, para Deus somos iguais, como Cristo aqui viveu. Então, irmãos, é maravilhoso, né? Estaremos todos lá com o nosso Senhor Jesus muito em breve. Tudo vai passar. Esse ano já se passou, amanhã estaremos aqui, com a glória do Senhor Jesus, culto de gratidão, né? Agradecendo a Deus e um coração grato por tudo, né? Como a palavra de Deus diz, dai graça por tudo, mesmo até pelas lutas, né, irmãos? E quando há lutas é porque existe a vitória. Não há luta sem vitória, nem barreiras disponíveis, né? Pois eu estou com o Rei dos Reis, estou com Deus do impossível. Olha aí, declamei o corinho de Robson Fonseca. Que bênção. Irmãos, na quinta-feira sentamos com a comissão aqui, agilizamos algumas coisas. Uma das foi o calendário de 2024, né? As ações da igreja. Oremos pela igreja, oramos pelos ministérios, né? E possamos fazer um pouco diferente daquilo que nós não fizemos em 2023, mas entendamos que nós somos os membros e Cristo é o cabeça, né? E Ele está no controle de tudo. Então, em glória ao Senhor Jesus, que nós possamos fazer a cada dia, né, nos dedicar o melhor para Cristo. E no próximo sábado, de antemão já informando, no primeiro sábado de 2024, nós iremos ter aqui uma mudança na liturgia, aqui na segunda hora, no culto, né? E aí os irmãos verão como será a questão da mudança na liturgia, da segunda hora aqui do culto, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos juntos orar, porque Cristo está voltando. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, fechemos nossos olhos e falemos com o Pai eterno. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Senhor Deus, pois Tu és o único digno de louvor e adoração. Sem Ti, Pai, nós não somos nada, que o nosso eu diminua e que o Senhor cresça. Pai eterno, que permitamos que Teu Espírito Santo venha nos motivar, cada dia nos incomodar também, para que possamos Te buscar em Espírito e verdade, assim como o Senhor quer que Seus filhos estejam Te buscando em Espírito e verdade, Pai. E sem uma renovação, sem uma transformação, se nós não nascermos de novo, nós não veremos o Senhor voltar. Ó Deus, abençoa a Tua igreja maravilhosa, esse povo escolhido pelo Senhor, pois o Senhor, Pai, nos amou primeiro. Obrigado por esse amor maravilhoso, incondicional, Pai, por estarmos aqui no Teu santo dia, Te exaltando e Te adorando. E o Senhor, através da Tua palavra, fale ao nosso coração, nos dá o Teu perdão, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, igreja? Ei, glórias. Vamos abrir o livro de Isaías, irmãos. Isaías, capítulo 6, irmãos. Olha, rapaz, eu gostei dele, sabe, irmão? Ele é uma bênção, irmão. Esse menino, se Jesus não voltar daqui até lá, ele vai para o seminário e fazer teologia. Já profetizei, viu, irmãos? Receba. Receba a profecia. Isaías capítulo 6, verso 5 até o verso 8. Amém? Obrigado. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirava do altar com uma tenaz.
com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi o quê? Tirada. Perdoado. Teu o quê? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a... Maravilha, né, irmãos? Isaías temeroso devido a um processo, um período não tão muito agradável, esse período que Isaías vivia, né? Justamente no período da morte do rei Uzias, aquele período, nós sabemos que o povo de Israel, o povo de Deus, sempre oscilava em seus períodos, né? Aí naquele Deus ia atrás, o povo ia para a ascensão, aí o povo se acomodava, o povo ia para a perdição. E Deus sempre levantando alguém para que a sua promessa se cumprisse no meio do seu povo, como povo escolhido dele. E mais uma vez, dentro desse período, Isaías é contemplado em ver o reino dos céus. Como todo ser humano, temeroso, cheio de falhas, reconhecendo que era pecaminoso, pecador, todos nós reconhecemos, não é verdade? Ou não tem ninguém sem pecado aqui? Imagine aquela situação de Isaías, imaginemos agora a nossa mente voltada para Isaías. O que aconteceu ali? Temeroso, e ali naquele momento ele faz e fala algo incrível, a qual ele se diminui. Eu sou de lábios impuros, eu sou indigno, eu sou pecador. Mas ali um anjo, né, que Deus envia, e vai ele, os serafins, ali um dos serafins, irmãos. A gente sabe a escala, a ordem dos anjos, né? Querubins, serafins, né? E os serafins teve o privilégio de ter os serafins ali tocar com brasa ali em seu lado. E ali Isaías é purificado porque ele é Ele é Vocês estão aqui porque vocês também são escolhidos. Deus também escolheu cada um de vocês. O interessante, irmãos, que Isaías, quando ele compreende e entende a razão da qual ele recebeu ali, naquele momento, aquele privilégio, aquela bênção de se sentir transformado, de se sentir escolhido por Deus, e no momento ali que ele se assustou, mas ele se encorajou, na qual ele recebe o chamado. E o chamado, aqui no versos 7, né, para o 8, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios, e tua iniquidade foi o quê? Tirada, e perdoado os teus o quê? Pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem, olha que privilégio, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse que, o que ele disse? Eu não quero não, eu não vou não. Eis-me aqui, envia-me aqui a mim. Assim deve ser de fato o nosso comportamento, pois entendamos que nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Quando Deus nos faz o chamado, que nós entendemos isso na nossa vida, nós não devemos fugir do nosso privilégio. Se eu falar responsabilidade, vai ficar um termo muito pesado, né? Responsabilidade. Mas eu vou falar um privilégio. Porque assim como Isaías, ele entendeu a sua... Vou dizer assim, irmãos, a sua questão de ser pecador, de ser impuro, de reconhecer a sua pecaminosidade, que a adquisição às vezes não ajuda, viu, irmãos? Isso é hereditário, isso é herança de família, isso é de papai. Aí, irmãos, assim que ele reconhece sua condição, mas ele aceita o chamado, a purificação do seu pecado, ele não se afasta, ele não nega, ele não foge, ele fala: Senhor, louvado seja o Senhor, vou parafrasear aqui, tentando me colocar no lugar dele, porque o Senhor me escolheu. Não fugirei desse privilégio. Como eu já disse anteriormente, vou falar responsabilidade, porque é uma responsabilidade, mas não é um termo pesado. Às vezes a gente acha, né? Responsabilidade. Aí às vezes, quando a gente acha um termo pesado por responsabilidade, às vezes a gente acha que a missão de Deus é algo que tem que ser feito forçadamente, automaticamente, mecanicamente, mas não. Eis-me aqui com o coração aberto, com o coração alegre, porque Deus tocou em seus lábios e o purificou de todo pecado. Deus pode purificar todos nós de todo pecado. Não existe pecado que Deus não possa purificar. Você não fique se martirizando, se automartirizando. Tem gente que se automartiriza, se flagela ali, principalmente na sua mente, né? Será que Deus perdoa o pecado? Será que meu pecado são perdoados? Irmãos, a palavra de Deus, Deus fala, Cristo sempre, quando ele fazia uma operação na vida de alguém,
nos evangelhos você vê que eles foram perdoados são seus pecados. Todos os pecados Cristo perdoa, irmão. Esqueça aquele que você fez há não sei quantos anos atrás. Se você já confessou, ele já perdoou. Não fique martirizando. Exceto que nós sabemos a paixão do Espírito Santo, né, irmãos? E essa semana, só abrindo um parêntese, rede social, às vezes eu gosto de discutir com algumas pessoas que eu nem conheço. Estão lá distante lá. Mas a gente entrou num tema interessante, o assunto da Bíblia é muito bom. Do vídeo do pastor Luiz Gonçalves falando sobre o perdão de Deus para com todos nós. Perdão, pigarro, abençoado agora. E aí, ele falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria a partir do momento que você rejeita, você não quer ouvir a voz do Espírito Santo para que você perdoe alguém, para que você seja transformado, para que você reconheça o seu erro, reconheça sua falha, e se volte para Deus, que seja transformado, reformado, reavivado. A partir do momento que você se tranca, você ali não está deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida, te transformar, te regenerar, aquilo se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E um jovem chegou, apresentou um texto falando que não era daquela forma, e sim, quando as pessoas rejeitavam ou mangavam qualquer atuação do Espírito Santo, praticamente na igreja, eu percebi mais ou menos o segmento dele religioso. E aí cheguei e expliquei para ele, irmão, paz e graça, o pastor está certo sua colocação, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo está aqui para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E a partir do momento que eu tenho uma divergência, uma mágoa com o irmão, e eu não deixo o Espírito Santo tocar em meu coração, para que eu me transformar, para que eu o perdoe, eu peça perdão, eu estou rejeitando o Espírito Santo. Por eu rejeitar, eu estou blasfemando. Então, todo pecado, Cristo perdoa, Deus perdoa. O interessante é que ali que Isaías ele recebe aquele chamado, ele recebe e entende que é um privilégio em meio à situação de que o povo estava vivendo de Israel ali. Ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías, bem como o de todos os missionários da Bíblia, ocorre em circunstâncias difíceis. Como eu falei a princípio, né, irmãos? Situações sempre que o povo de Israel, e hoje é diferente, não, irmãos. Vivemos em tempos difíceis, como Timóteo 3 diz, e Deus tem deixado a tua igreja, tem levantado o seu povo. Nós somos esse anjo que está voando, que o Apocalipse fala, das 3 mensagens angélicas. E devemos pedir que o Espírito Santo nos reavive, nos levante, para que possamos ir a este mundo de pecaminosidade, esse mundo que está atolado no pecado. E como o chamado de Isaías, bem como o de todos os missionários da Bíblia ocorreram em circunstâncias difíceis, talvez por isso, no primeiro momento, Isaías desejou evitar a responsabilidade de cumprir a missão. Afinal, não seria nada fácil. Porém, depois de contemplar, irmãos, esse privilégio, contemplar a majestade de Deus e de ser por ele purificado, atendeu ao chamado imediatamente. Cristo morreu por nós. Cristo fez pecado por cada um de nós. Nossos pecados, quando nós confessamos a Deus, nós somos purificados. Entendamos o que Deus fez e faz por cada um de nós. Não devemos rejeitar o chamado de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa missão. É uma missão de privilégio, irmãos. Deus olhou para nós, miseráveis, pobres, cegos e nus pecadores. Por seu amor, escolheu vir, morrer para nos purificar, nos perdoar. Muitas das vezes queremos fugir desse privilégio, porque é um privilégio, irmão, Deus usar nós, pecadores miseráveis. Deus não precisa de nós. Ao contrário, nós precisamos dele a cada dia. Ao amanhecer, ao respirarmos, abrir nossos olhos, temos que louvar a Deus e engrandecê-lo por esse dom da vida maravilhoso. E abraçar essa causa. Às vezes, a comissão de nomeação acontece, indicação para assumir um cargo na igreja, às vezes a gente quer fugir, uma reunião, trabalho missionário. O sol está quente, irmão, está pegando fogo. E vai deixar de esfriar quando? Cristo te purificou já, irmãos. Às vezes nós agimos assim, esquecemos o privilégio que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos que, de fato, irmãos, entender esse contexto de Isaías e trazer para a nossa vida. Em sua visão, ao contemplar a glória e a santidade de Deus, em contraste com a pecaminosidade de todo o povo de Israel, Isaías concluiu que a esperança de restauração para o povo escolhido estava prestes
a se dissipar por completo. Movido pelo Espírito Santo, como porta-voz divino, Isaías passou a profetizar para um povo de percepção espiritual obscurecida, insistindo para que abandonasse o pecado e buscasse a santidade. Ele perseverou, porque ele reconheceu o chamado que Deus fez na vida dele. Não devemos desistir dos nossos familiares. Continuemos orando, continuemos falando de Jesus. Ontem eu postei um vídeo no grupo da igreja, não sei quantos assistiram, do pastor Nelmo Estina. Às vezes a gente não assiste, né, irmãos? Assista. Para a gente refletir. Não sei quantos assistiram, mas só contextualizando o texto ali, o vídeo ali, ele fala que muitas das vezes nós perdemos tempo conversando 15, meia hora, 1 hora de coisas seculares que não agregam na nossa edificação espiritual e em nenhum momento tiramos algum segundinho para falar de Jesus, para falar da salvação, para falar de Cristo. Então, irmãos, nós não devemos nos conformar de fato, como Paulo diz, com esse mundo, com as coisas desse mundo. Temos que ir avante, temos que avançar, assim como Isaías perseverou e falou, não, eu vou avante, eu vou continuar, eu vou persistir. Esse povo precisa ouvir falar da salvação, precisa saber que Deus tem um chamado para eles também, e nós não devemos desistir, começando pela nossa casa, pelos nossos irmãos, jamais. Observe que antes de lhe confiar uma missão, Deus se revelou ao profeta Isaías, purificou a sua mente e os seus lábios, e lhe pôs no coração um senso de urgência. E Deus tem todo dia batido a porta do nosso coração. Ele quer purificar nosso coração, purificar nossa mente. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Não há tempo a perder quando pessoas preciosas estão morrendo lá fora. Morrendo literalmente, morrendo também espiritualmente. Esperemos mais o quê, irmãos? O que mais nós queremos esperar ver o quê? Para entendermos que esse chamado que Deus nos fez é um privilégio. Diante disso, Isaías não hesitou. Respondeu imediatamente, eis-me aqui, envia-me a mim. Não parou para considerar os obstáculos e as dificuldades que teria que suportar para cumprir a comissão de Deus. Ele não olhou, irmãos, as barreiras. Não era o que ele queria se importar. Ele estava com foco na missão que Deus me deu. Sua bênção de ter sido purificado, ter visto a glória de Deus, o reino de Deus, ter entendido a missão que Deus queria para ele e para aquele povo. Ele não olhou os obstáculos. Na maioria das vezes nós colocamos as barreiras. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou com dor de cabeça, está chovendo. Eu não vou hoje não, porque minha filha está assim, porque meu filho está assado. Hoje eu não vou hoje não, porque eu estou aqui todo querelado, estou todo moído. Mas de manhã cedo nós batemos cartão para Faraó, amassamos o barro para Faraó. Criamos barreiras e obstáculos para fazermos o serviço de Deus. Irmãos, ano que vem é o ano voltado a evangelismo, igreja na rua, para pregar o evangelho aos sábados de tarde. Temos que estar dispostos para sairmos, falar de Jesus. Nós temos lugares aqui em nossa cidade, próximo aos nossos bairros, ruas do nosso bairro que ainda não evangelizamos, casas que nunca ouviram falar da salvação, da mensagem, das boas novas do Senhor Jesus. Se nós não formos, quem que vai? Nós temos que ter um compromisso individual. Eu preciso fazer isso. Cada um deve olhar, apontar para si mesmo. Eu preciso falar ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho que esperar pelo irmão Del, pela irmã Mara, fazer a obra, não. Não, irmão, o que tem que fazer é você. É esperar pelo ancianato da igreja, esperar pelo pastor da igreja, não, o que eu tenho que fazer, cada um de nós, como Isaías fez, reconheceu o chamado que fez por cada um de nós. Então, irmãos, ele não olhou as barreiras, ele não olhou o obstáculo, ele olhou que Deus fez um chamado maravilhoso na vida dele. Ele tinha que cumprir. Ele viu o trono de Deus, irmãos. Ele não viu os obstáculos nem dificuldades que teria que suportar para cumprir a missão de Deus. Ele devia tudo ao seu reino divino, em quem confiava inteiramente. E foi um privilégio e uma honra servi-lo. A visão esmagadora do Santo de Israel foi registrada permanentemente em sua memória.
deve ficar em nossa memória, irmãos, em nossa mente, imaginando que muito em breve o nosso Senhor rasgará esse céu e descerá e nós queremos estar com Ele. Amém. Com aqueles que precisam ouvir da verdade que eu tenho que levar e você também. Que as trevas, assim como Isaías, também vivemos em um tempo em que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, está na Isaías 6:2. Logo, o mundo atual também carece de homens e mulheres que tenham seus lábios tocados com a brasa viva do altar de Deus. Precisamos permitir, irmãos, que nossos lábios sejam tocados com a brasa viva do altar de Deus. A boa notícia é que se você estiver disposto e dizer como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala, Senhor, eu vou. Deus lhe tocará com a brasa viva do altar divino e encherá sua vida com o Espírito Santo e fará, através de você, uma obra missionária extraordinária, igreja. Você quer ser tocado com a brasa viva do Senhor no seu lado para que seja transformado? Você anseia por esse momento na tua vida? Você quer ser restaurado e tocado pelo Espírito Santo, irmãos? Você e seu coração nesse momento quer proclamar ao Senhor, quer se declarar ao Senhor, falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me tirou da perdição, o Senhor me tirou do inferno, me trouxe para a sua luz. Se você tem seu coração esse desejo, nesse momento, de falar, Senhor, eu preciso sim reconhecer o que o Senhor tem feito por mim, o que o Senhor fez, e o que eu tenho feito não é nada, eu tenho colocado dificuldades para fazer a tua obra, eu preciso que o Senhor me restaure, eu preciso trabalhar para o Senhor, que tudo que eu venho a fazer não vai pagar nem nada daquilo que o Senhor fez por mim, porque eu morri na cruz para me salvar. Eu quero ser como Isaías, Senhor, eu quero falar, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai. Se esse é o seu desejo no teu coração, não é para mim, não é para a igreja, é para Deus que você vai dizer. A nossa irmã Iraci vai louvar o Senhor. Quando ela estiver louvando e no teu coração sentir esse desejo, essa vontade de ser um servo ativo, missionário, vivo para o Senhor, assim como Isaías foi, para que o evangelho seja proclamado nesse mundo de pecado que nós vivemos, para que seja tocado seus lábios com a brasa do céu, com a brasa divina do trono de Deus. Quando a irmã Iraci estiver louvando, você abra seu coração para Cristo, se coloque de pé, se revelando para Ele e falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus te abençoe. Amém. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não sei dizer, por mais que eu tente explicar, que o meu sentir é mais completo que o falar, é tanto amor. Em meu viver, tenho buscado revelar a gratidão que faz meu coração cantar, amigo meu, Senhor e companheiro, me entrego a ti, Jesus, para sempre te servir. Tua voz eu quero ouvir, em teus braços descansar. Me
Amém, igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor Jesus, e assim como o profeta Isaías reconheceu o teu amor na vida dele, porque o Senhor lhe concedeu a bênção da purificação da tua vida, o teu privilégio de ver seu reino, Pai, e entender qual era a missão dele para com o seu povo. Que a tua igreja de pé, Pai, de pé se declara a ti, Pai. Abre o coração para o Senhor, a igreja diz para o Senhor: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim para a tua causa, para a comissão que o Senhor nos confiou, porque o Senhor nos tirou desse mundo de perdição, o Senhor nos tirou nas trevas e trouxe para a tua luz, Pai. A igreja agradece, Pai eterno, por esse amor maravilhoso, incondicional, por esse amor eterno que o Senhor tem por cada um de nós, Pai. A igreja está aqui reconhecendo, Pai, o que o Senhor tem feito e faz. Que nós possamos permitir que Teu Espírito Santo venha nos reavivar. Para que esse ano, Pai, se esse ano seja um ano na qual o Senhor venha reavivar a Tua igreja, venha motivar a Tua igreja, e só a igreja, Pai, venha entender, e viemos entender qual é o nosso papel nessa história desse planeta. Porque o Senhor instituiu aqui nesse bairro para alcançar as pessoas para os céus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado, Pai, pela programação que tivemos aqui. Abençoa a direção da Escola Sabatina, junto com o Ministério Infantil e demais também todos os ministérios, Pai. Que o Senhor nos capacite, porque a capacitação vem do Senhor, porque a obra espiritual é a obra do Senhor, Pai. Somos instrumentos teus, Pai. Pois o Senhor é a cabeça na tua casa, Pai, a cabeça desse corpo na qual somos membros. Obrigado por tudo, Pai. Seja no momento que se segue, que o Senhor nos purifique no juízo do mal, nos dá a tua bênção, o teu perdão e a tua graça, que firmemos aqui nesse momento, Pai, esse compromisso com o Senhor, de entendermos que precisamos responder esse chamado como assim Isaías respondeu, porque a causa é tua, Pai, e o Senhor nos confiou, nos deu esse privilégio. Nos dá a tua bênção, Pai, porque muito em breve queremos estar com o Senhor nos céus. Obrigado por tudo, é o que nós pedimos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.